Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queer, intersexo, assexuais e mais, ou simplesmente LGBTQIA+. Uma sigla que reúne muitas especificidades e, acima de tudo, o reconhecimento e orgulho de ser como se é. Nesse dia 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, o Jornal de Picos vai falar sobre o que é ter orgulho e como isso faz parte não só apenas da construção de quem se é, mas também de uma sociedade mais saudável e mais tolerante. Para conversar sobre esse assunto, estou recebendo ao vivo aqui no estúdio do Jornal de Picos, o psicólogo Flávio Alencar, que é especialista em gênero e sexualidade com formação em terapia cognitiva comportamental. Olá, doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Boa tarde, muito obrigado. Doutor, na data de hoje a gente discute muito e fala muito a respeito de preconceito, fala de crime também contra essa população, mas é importante também a gente discutir essa parte mais emocional, psicológica e até mesmo o conceito de orgulho, porque quando a gente fala de orgulho, de aceitação dessa população e da sociedade, a gente vai conseguir combater esse preconceito. Infelizmente, os números assustadores dessa população que é assassinada. Então, esse orgulho, de fato, seria uma saída para essa população se reconhecer, ter orgulho também de quem se é, para quem sabe a gente combater todos esses tipos de preconceitos? Boa tarde. Sim, eu acredito que essa questão do orgulho, ele vem entrar com um mecanismo ali, até mesmo de defesa. Só que eu acho importante também falar de orgulho na comunidade LGBT, é também falar de sociedade. Eu não tenho como carregar, por exemplo, um orgulho de ser quem eu sou, se eu já nasço, sou desenvolvido em uma sociedade que, de certa forma, desde pequeno, eu sou colocado ali como, poxa, a forma como você é errado. E isso em vários contextos, seja na família, seja na escola. Então, com isso, o indivíduo ele já começa ali a se desenvolver achando que é errado. Ou então, tendo essa percepção de si. Só que, claro, com o desenvolvimento, quando o indivíduo ele vai começando ali a se desenvolver, ele vai tendo contato com outras pessoas para além, por exemplo, da sua família, vai encontrando amigos, ciclos de amizades que ele vai se identificando. E aí, com isso, é muito importante também essa questão desses vínculos de amizades, que é para essa pessoa poder se identificar, poxa, eu não sou errado. A sociedade é quem coloca que ser gay, ser lésbica, ser transexual ou alguma coisa do tipo é que é errado, mas que não. E aí é muito importante ter esse espaço de abertura para falar sobre o orgulho, sobre o mês do orgulho, sobre o Dia Internacional do Orgulho LGBT+. Justamente, porque o que é que esse movimento quer mostrar? Poxa, a gente está aqui, a gente é igual a todos os outros, nós não somos diferentes, né? Muito na perspectiva também de mostrar de que a gente quer direitos iguais aos outros também. Então, que tudo isso somatiza no orgulho também. Mas é importante não só colocar essa questão do orgulho como um objetivo direto da pessoa que é LGBT+, mas também que parte de uma consciência da sociedade. Porque não se tem como carregar orgulho se a sociedade me coloca ali como um ser marginalizado, vamos assim dizer. E para além da sociedade, né, doutor, acredito que a própria família também deveria ser essa porta, né, essa virada de chave para acolher essa pessoa, seja um filho, uma filha, e mostrar que tem orgulho também dessa pessoa, que ela não é menor, como o senhor falava para a gente, que ela não é menor, não é inferior a ninguém, por ela ser gay, lésbica, travesti, transexual. Então, esse orgulho também deve partir nesse primeiro momento da própria família, né? Para encorajar essa pessoa, para fazer com que ela tenha orgulho também e quem saiba conseguir bater de frente com esse preconceito que ela vai encontrar às vezes lá na sociedade. Sim. É muito importante a sua colocação, Clebson, porque tudo começa pela família. Eu costumo colocar que desde que a gente é pequenininho, né, criancinha, a gente já começa a desenvolver os nossos primeiros passos e que, para além disso, a nossa percepção sobre si, sobre o outro e sobre o nosso futuro também. Ou seja, então, se eu estou inserido, se eu tenho pais ou responsáveis que me acolhem, que me entendem, que não tentam me colocar para baixo no sentido de, poxa, isso que você é errado, ou então, poxa, tira essa postura, vira homem, sabe? São essas pequenas palavras que às vezes trazem um afeto. Eu sei, eu compreendo que a sociedade, ela coloca isso como trejeitos errados ou alguma coisa do tipo.
Só que pai, mãe ou responsáveis, vamos deixar um preconceito um pouco de lado? Essas crenças enraizadas de que a homossexualidade é errado, que é uma doença, que é um pecado, e vamos partir por outra perspectiva, né? Buscar acolher esse filho, porque se o filho muitas vezes não tem acolhimento nem em casa, como é que vai ser na rua? Não é isso? Então, sim, essa questão do orgulho de ser LGBT+, começa ali dentro de casa. E quando você fala, doutor, a respeito desse orgulho, né? Se ele não encontra orgulho dentro de casa, acolhimento e respeito, já desencadeia outros problemas também. A depressão, às vezes. Infelizmente, os índices de pessoas dentro da comunidade, da população LGBTQIA+, que infelizmente acaba tirando a vida, porque não encontra afeto, acolhimento, respeito, dentro de casa às vezes. E aí eu questiono o senhor. É importante também, na data de hoje, a gente discutir esse assunto, de que cada vez mais essa comunidade ela precisa ser acolhida, por exemplo, por psicólogos, para tentar curar essas feridas emocionais. Infelizmente, existem muitos casos de pessoas que têm um quadro de depressão, às vezes já se desencadeando, chegando na forma mais abrupta dessa situação, que seria tirar a própria vida. É importante também a gente pensar nisso, nesse acolhimento, nesse acompanhamento também com esses profissionais? Sim, é muito importante a gente pensar nessa perspectiva também, porque por mais que as campanhas colocam que nós da comunidade LGBT somos indivíduos iguais a todos os outros, vamos dizer assim. Mas é importante a gente pensar numa questão também de saúde mental. Saúde mental é falar de sociedade, mas é também falar desse processo de acolhimento. E sim, os índices de suicídio na comunidade LGBT são altíssimos e tem alguns indivíduos que têm um risco maior do que outros, como por exemplo, a gente tem os transexuais, que sofrem mais violência ainda do que em detrimento do que, por exemplo, de gays ou lésbicas, vamos por assim dizer. E sim, a gente, campanhas como, por exemplo, por profissionais de saúde mental, a gente pode conseguir um índice, como por exemplo, como o senhor muito bem colocou, os índices de transtornos depressivos nessa comunidade são gritantes, são altíssimos, né, por conta das constantes violências e de perturbações que a sociedade vai inserir neles. Então, sim, só que eu acredito também que, para além dessa questão, né, do acolhimento de profissionais, a questão também da saúde pública em cima desses indivíduos, sabe, com programas especializados, com profissionais especializados nessa área e nesses indivíduos, para a gente poder contornar, quem sabe, esse quantitativo e diminuir um pouco mais. É importante esse alerta que o senhor traz, doutor, e amarra toda essa nossa discussão, que é falar de política pública também para essa comunidade, para que essas pessoas elas procurem atendimento, seja com psicólogo, qualquer área da saúde, através do Sistema Único de Saúde, na UBS do seu bairro, que ela possa encontrar, quem sabe, um psicólogo ali, por exemplo, para lhe atender. Então, tudo isso recai em cima de políticas públicas, cada vez mais a gente discutir essas pautas dentro da sociedade, dentro da política, para a gente tentar reverter toda essa situação. Doutor, eu queria agradecer a entrevista do senhor. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade que a TV Cidade Verde nos forneceu para falar de um assunto tão pertinente. Boa tarde. Boa tarde.